Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma situação que representem o amor, amizade e laços familiares que se desgastam, mas que as pessoas continuam lutando por medo da solidão, culpa ou esperança cega. Sobre o peso de segurar o que já quer ir embora. Mostrar como o excesso de luta pode virar autoabandono. E sobre a coragem de parar de lutar, a reconstrução e o renascimento. Como o deixar ir não é desistir, mas sim recomeçar com sabedoria e amor próprio. Já aproveita e curta, compartilhe e se inscreva no canal IODBRL. Para continuarmos firmes e fortes em nossa jornada para levar essa reflexão mais longe. E me diga de onde você está falando para sabermos até onde estamos indo. Tem gente que confunde amor com resistência, que acha que amar é aguentar tudo calado, que se o outro te machuca, você deve entender o lado dele. Tem gente que chama de paciência o que, na verdade, é medo de perder. E é aí que o amor começa a morrer. Não de repente, mas de pouco em pouco, de dentro para fora. Você já percebeu que a gente vive num tempo em que todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer amar de verdade? As pessoas dizem, eu te amo, com a mesma facilidade com que dizem, tô cansado. Mas amar de verdade, amar mesmo, é outra história. É compromisso, é reciprocidade. E hoje em dia, reciprocidade virou artigo de luxo. Tem gente que está dormindo ao lado de alguém, mas dorme sozinho. Tem gente que chama de amizade o que é conveniência. Tem gente que chama de família o que é só sangue e nada mais. E ainda assim, a gente insiste, a gente luta, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo sem força, porque a alma insiste, porque o coração, esse tolo teimoso, ainda acredita que vale a pena. Mas e se não valer? E se você estiver lutando por alguém que já desistiu faz tempo? E se o amor que você está tentando salvar já tiver virado lembrança e você só não aceitou isso ainda? Essas perguntas doem, eu sei. Mas às vezes é o que falta para a gente acordar. A verdade é que o amor é lindo, mas não é cego. A cegueira vem da carência. E tem muita gente confundindo amor com medo de ficar só. Por isso se prende, se humilha, se desgasta. Por isso luta por quem já virou ausência. Por isso se perde tentando segurar o que já quer ir embora. Você já percebeu como a gente tenta justificar tudo o que o outro faz? Ele te ignora e você diz que ele está ocupado. Ela te trata com frieza e você diz que ela mudou porque a vida está difícil. Mas no fundo, você sabe, quem quer, demonstra. Quem ama, cuida. Quem sente, fala. O resto é desculpa. O problema é que a gente foi ensinado a acreditar que o amor vence tudo. Mas o amor sozinho não vence o descaso. Não vence o egoísmo, não vence a falta de vontade. O amor só floresce onde existe reciprocidade. E quando só um rega, o outro morre. E o jardim também. Hoje em dia, as pessoas não querem mais lutar por relações, elas querem vencer dentro delas. Querem ter razão, não conexão. Querem vencer a discussão, não curar a ferida. Vivemos em tempos onde o orgulho vale mais do que um abraço sincero.
onde pedir desculpas é visto como fraqueza e amar com intensidade é brega. E é assim que o mundo vai ficando vazio, cheio de gente acompanhada e solitária ao mesmo tempo. Sabe o que é pior? As pessoas não percebem que estão trocando o amor por distrações. Trocam olhares por curtidas, toques por mensagens, presença por conveniência. E depois se perguntam por que nada mais tem graça. Por que o coração está sempre cansado e a alma sempre meio triste, mas o amor, o verdadeiro, ainda existe. Ele só anda escondido, assustado, porque nesse mundo de pressa e aparências, amar de verdade virou um ato de coragem. Amar é enfrentar o próprio medo, é olhar para o outro e dizer: eu estou aqui, mesmo sabendo que posso me machucar. E mesmo assim, ficar. Mas também é saber ir embora quando o amor deixa de ser ponte e vira prisão. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de alguém. Alguém por quem você lutou e não deu certo. Ou alguém por quem você ainda está lutando, mesmo sem saber se vale. E tudo bem. Não se culpe por sentir demais. Você não errou por amar, mas talvez tenha errado por esquecer de amar a pessoa mais importante da história. Você. O amor não deve ser uma guerra onde só um luta. Ele deve ser um encontro de dois corações que querem vencer juntos. Quando só um sangra, o amor deixa de ser cura e vira ferida. Tem uma hora em que a gente precisa perguntar para si mesmo: eu estou lutando pelo amor ou só tentando não perder o que já acabou? Essa pergunta pode mudar tudo. Porque o amor, quando verdadeiro, não te arranca a paz. Ele te traz calma. Mesmo quando o mundo desaba, o amor verdadeiro é abrigo, não tempestade, mas calma. A gente ainda vai falar sobre o limite, sobre aquele momento em que o amor vira peso e lutar deixa de ser bonito para virar autodestruição. Porque essa é a parte mais difícil de entender. E é aí que começa o segundo capítulo dessa história. O peso de segurar o que já quer ir embora. Tem gente que não te odeia, mas também não te ama, te tolera, te usa, te mantém por perto porque é cômodo, porque é prático, porque você resolve, ajuda, escuta, entende. Mas se você parar de fazer tudo isso, some do mapa e o silêncio vai te mostrar quem realmente estava ali por você. Essa é a parte que ninguém quer encarar. Nem todo laço vale o esforço. Nem toda conexão é recíproca. E tem gente que a gente está tentando salvar, mas que nem quer ser salva. Tem amizades que viram fardos. Tem família que suga mais do que apoia. Tem gente que a gente chama de parceiro, mas que só aparece quando precisa. E quando você precisa, silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum "tô aqui". E sabe o que é mais louco? Mesmo percebendo tudo isso, a gente ainda tenta, a gente ainda insiste, por costume, por medo, por esperança. A gente luta para manter vivo o que já morreu, porque não quer lidar com o luto das relações. Mas todo laço que te esgota, um dia te cobra com juros. Você já percebeu que, às vezes, o que mais pesa não é o que as pessoas fazem com você. É o que você permite, é o que você aceita calado, o que você engole para não gerar briga, o que você finge que está tudo bem para não parecer ingrato. Mas enquanto você tenta manter a paz lá fora, dentro de você vira guerra. Tem um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de ser o alicerce de todo mundo. De ser o que escuta, entende, ajuda, acolhe, de estar sempre disponível, enquanto ninguém nunca está para você.
E quando você desaba, ainda dizem: nossa, mas você é tão forte. Não, você não é forte. Você está só exausto. Forte é quem tem apoio. Você tem costume. E sabe o que mais dói? É perceber que na tentativa de não perder as pessoas, você foi perdendo a si mesmo. Foi se diminuindo para caber. Foi se calando para não incomodar. Foi sorrindo para disfarçar o nó na garganta. Até que um dia você acorda e percebe: você luta tanto pelos outros, mas ninguém luta por você. O mundo virou um campo de batalha silencioso. Cada um por si, cada um com sua própria dor. E quanto mais você tenta ser bom, mais parece que o mundo te empurra para o fundo. Mas calma, não é você que está errado. É que a bondade hoje assusta, a empatia incomoda. Num tempo em que o ego é rei, quem se importa vira servo. Mas chega uma hora em que você precisa escolher. Ou você se esgota tentando salvar os outros, ou você começa a se salvar primeiro. Porque a verdade nua e crua é essa: nem todo mundo quer ser salvo. Nem todo mundo quer mudar. E tem gente que, por mais que você tente ajudar, vai continuar cavando o próprio buraco e te puxando junto. Quantas vezes você já insistiu em alguém que te fazia mal, só porque tinha medo de parecer frio? Quantas vezes você já deu chance para quem só sabia te desgastar? Quantas vezes você já ficou em um lugar onde o respeito já tinha ido embora, só para não lidar com o vazio? E aí vem a pergunta que dói mais que todas: por que eu continuo aqui? Porque o ser humano tem uma mania estranha de achar que desistir é fracasso. Mas às vezes, desistir é amor próprio, é lucidez, é coragem. A gente cresce ouvindo que quem ama não desiste, mas ninguém ensina que quem se ama também não se destrói tentando segurar o que já foi. A verdade é que lutar por alguém tem limite, e esse limite é você. É o dia em que sua energia acaba, seu brilho some e sua paz vira refém da insistência. Porque quando o preço para manter alguém na sua vida é a sua paz, a conta já está errada. Sabe o que é bonito? Quando duas pessoas se esforçam para ficar. Mas sabe o que é trágico? Quando só uma tenta e a outra só observa. É como remar sozinho num barco furado. Você até tenta tapar os buracos, mas a água não para de entrar. E quanto mais você tenta salvar, mais você afunda. E não é falta de amor, é excesso de tentativa. É a mania de querer consertar o que não está mais quebrado. Está morto. Mas a gente não aceita o fim, porque o fim dá medo, e o medo faz a gente se apegar ao que machuca, só para não sentir o vazio do depois. Mas o vazio é necessário. O vazio é o intervalo entre o fim e o recomeço. É o silêncio que te prepara para ouvir sua própria voz de novo. Porque quando você vive cercado de barulhos falsos, esquece o som da sua verdade. Talvez a maior prova de amor por alguém e por si mesmo seja saber parar. Parar de insistir, parar de se justificar, parar de tentar entender quem não quer ser entendido. Às vezes, a melhor forma de lutar é não lutar mais. Porque tem guerras que só existem para te lembrar que você merece paz. Então pergunta para si mesmo agora, com calma: até onde vale a pena lutar por alguém que não luta por você? Por alguém que não se escuta, não se respeita, não se importa? Até onde vale a pena carregar o peso de quem não quer andar? A resposta não vem fácil, mas quando ela vier, vai ser libertadora. Porque quando você solta o que te suga, a vida começa a respirar dentro de você de novo. E é aí, exatamente aí, que começa a terceira parte dessa jornada. O momento em que você entende que parar de lutar não é desistir, é sobreviver.
Aí chega a coragem de parar de lutar. Quando tudo na vida te dá vontade de parar de lutar com tudo na vida. Chega um momento da vida em que você entende que algumas batalhas não são para vencer, são para aprender a parar. Parar de insistir, parar de se justificar, parar de se machucar tentando segurar o que não quer ser segurado. E não é frieza, não é orgulho, não é falta de amor, é amor demais por você. Porque depois de tanto se doar, você finalmente percebe que tem gente que só te procura quando precisa e some quando é você quem precisa. Tem gente que te usa como porto, mas nunca fica para te ancorar. E chega uma hora em que a alma cansa, não de amar, mas de esperar reciprocidade de quem não tem nada para dar. A verdade nua e crua é: nem todo mundo vai te acompanhar no caminho. Nem todo mundo tem a mesma lealdade, a mesma entrega, o mesmo coração. E tudo bem, você não pode se afundar tentando arrastar quem escolheu ficar parado. Você não pode gastar sua energia tentando explicar seu valor para quem já decidiu te subestimar. Tem gente que vai embora sem dizer adeus. Tem gente que fica, mas de um jeito tão frio que é como se tivesse ido. E o mais doloroso é perceber que, às vezes, você continua lutando não porque ainda acredita, mas porque não quer aceitar que perdeu. Mas e se não for perda? E se for libertação? E se deixar ir for o jeito que a vida encontrou de te devolver para você mesmo? Ninguém fala sobre isso, mas parar de lutar também é um ato de coragem. É admitir: eu dei tudo o que podia. Agora é comigo. É olhar para o espelho e ver pela primeira vez alguém que merece descanso. Porque tem guerras que a gente só vence quando abaixa a espada. E olha, não é fácil. Você vai sentir falta. Vai lembrar de momentos, de risadas, de promessas. Vai pensar em voltar, vai duvidar da decisão, mas cada vez que tentar voltar, vai sentir o mesmo peso, o mesmo nó, o mesmo vazio. E vai lembrar que o amor, a amizade ou o laço que exige que você se anule, não é laço, é corrente. A vida é muito curta para você gastar energia tentando provar algo para quem já te julgou, ou tentando consertar alguém que se recusa a mudar. A vida pede equilíbrio, pede leveza, e quando você entende isso, descobre que não é todo afastamento que é perda, às vezes é proteção. A gente cresce acreditando que precisa estar sempre cercado de gente, mas maturidade é descobrir que solidão e paz são coisas diferentes. Tem companhia que pesa mais que a ausência, tem presença que suga mais que a distância. E quando você se liberta disso, o silêncio deixa de assustar, porque dentro dele você se escuta de novo. Parar de lutar não é desistir de amar, é parar de se implorar, é parar de querer ser compreendido por quem só te ouve para responder. É entender que nem todo laço é para durar, mas todo laço serve para ensinar. Tem gente que vem para te fortalecer e tem gente que vem para te mostrar até onde você aguenta. Ambos são necessários, mas nenhum vale mais do que a sua paz. Sabe aquele vazio que fica quando você finalmente solta? Ele não é o fim, ele é o começo. É o espaço onde o novo pode nascer. É onde o peso vira aprendizado e a dor vira força. É onde você entende que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. O mundo te ensinou a lutar por amor, por amizade, por família, por status, por tudo.
Mas ninguém te ensinou a lutar por si mesmo. E é isso que muda o jogo, porque quando você aprende a se proteger, a se valorizar e a se escolher, você deixa de implorar por migalhas e começa a construir banquetes. Você deixa de correr atrás de quem não te vê e começa a caminhar ao lado de quem te enxerga de verdade. Você para de lutar por pessoas e começa a lutar por propósitos, por paz, por sentido, por amor que não dói, amizade que não pesa, convivência que não suga, por laços que não te puxam para baixo, te elevam. E é nesse ponto que o ciclo se fecha. Você entende que o até onde vale a pena lutar termina exatamente onde começa o seu cansaço. Porque o limite não é o outro, é você. E se você não respeitar isso, ninguém vai respeitar. Então, se alguém te pergunta, por que você parou de tentar? Responda com calma. Porque finalmente percebi que minha paz vale mais do que a presença de quem não quer ficar. E sorria, porque parar de lutar não é o fim de nada, é o começo de tudo, é o primeiro passo da sua liberdade emocional. E quando você chega nesse ponto, meu amigo, ninguém mais te manipula, ninguém mais te usa, ninguém mais te faz duvidar do seu valor. Você finalmente entende que o amor, a amizade e a lealdade são caminhos de mão dupla e que se só você anda, então é hora de mudar de estrada. Pense bem sobre isso e reflita para você saber se vale mesmo a pena seguir em frente. Muito obrigado mais uma vez por você chegar até aqui. Isso mostra o quanto você se preocupa com o seu bem-estar. Curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal IODBRL e nos ajude a chegarmos a mais pessoas que precisam ouvir essa reflexão para um mundo melhor. Fica bem e até o próximo vídeo.